sobre a história de Davi, ou como Davi foi ungido a rei, ou sobre Samuel. Hoje eu quero falar sobre a visão do nosso Deus e os olhos dele. Porque estamos acostumados com essa mensagem sobre Davi, ou sobre o próprio Samuel, ou sobre a retirada de Saul do trono. Mas hoje eu quero falar sobre a visão de Deus. Porque todos sabemos que Saul era um rei que não foi escolhido por Deus. Deus aceitou a escolha do povo para que o povo visse que ele já tinha um rei entre eles. Não era visível, mas já estavam com eles. Então Deus deixou que Saul se tornasse rei, mas ele tinha outra visão do povo. Porque como ele mesmo disse, eu olho o coração. Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece o nosso coração. Então se Deus consegue olhar o nosso coração, logo Ele consegue ver todas as coisas. Não há nada encoberto aos olhos de Deus. Aleluia. No livro de Hebreus, no seu capítulo 4, no seu versículo 13, vai dizer que todas as coisas estão diante dos olhos desse Deus. Ele criou tudo e Ele consegue ver tudo. E é a Ele que prestaremos conta naquele grande dia. Glória a Deus. Ou seja, nada fica oculto aos olhos de Deus. Certo, igreja? Sim. Chegamos a esse consenso? Deus, Ele consegue ver todas as coisas. Só que hoje Jesus, Ele quer falar, Deus quer falar sobre algo que a gente tenta esconder dele, achando que Ele não vê aquilo que fazemos. Hoje Deus quer falar sobre o pecado. Amém. Porque a gente peca, Neilton, e acha que Deus não está vendo. Ou a gente acha que Ele está vendo, mas que se a gente esconder e não contar, Ele não vai cobrar, não vai ter a consequência daquele pecado. É, Deus. Me prova na palavra, Kaique, que eu provo para você. Vamos lá para o livro de Gênesis. Capítulo 3. Vamos ver a primeira criação, os primeiros homens dentro do jardim. Adão e Eva estavam em que lugar, igreja? No jardim. No paraíso. No capítulo 2, Deus dá uma ordem para Adão e para Eva. E qual era essa ordem? Capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Só que no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 2 adiante, vai falar sobre a queda do homem e ele ter comido o fruto. Só que a gente está acostumado a pregar que a culpa é dos diabos, ou a culpa é da serpente, a queda da mulher. Porque quem fez a mulher comer o fruto foi a serpente. A serpente induziu a mulher a comer o fruto. Só que no capítulo de número 6, a gente vai ver uma coisa diferente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, a mulher observou com os seus olhos que a árvore era boa. Vamos lá, a gente está pregando a igreja. A mulher observou com os seus olhos que a árvore era Boa. e agradável aos olhos. Aí a gente vai ver Jesus em Mateus dizendo que os olhos são a candeia. Os olhos são a candeia. Se nossos olhos forem mal, nosso corpo está em. Mas se os olhos forem bom, nosso corpo está na Luz. Ou seja, Eva olhou para algo que Deus disse não e falou: é agradável. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Onde o pecado é consumado, a gente não peca só quando a gente toma, quando a gente faz. A gente peca quando a gente olha e deseja. Eu sei que é pecado, que Deus não permite, mas é tão prazeroso aos meus olhos, é tão prazeroso à minha carne, que eu deixo aquilo que Deus falou de lado para fazer aquilo que os meus olhos veem. Aleluia, é verdade. E a palavra continua. Ela viu que a árvore era boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Só que o que me chama a atenção é que o homem e a mulher já viviam no jardim, correto, igreja? Só que quando Deus vai se apresentar para eles na viração da noite, na viração da tarde,
que ele sempre se apresentava para o homem e para a mulher. Eles vão ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração, versículo 8, e eles vão se esconder da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então o Senhor vai chamar: Adão, onde é que você está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Só que quando os olhos deles foram abertos, eles perceberam a nudez. Será que eles não imaginaram que eles já estavam nus na frente de Deus há muito tempo? E agora que eles comeram o fruto, eles se veem nu e vão se esconder? Eu, conversando com o Espírito Santo, eu falei: isso está errado, porque eles já estavam nus. Então qual seria o motivo deles se esconderem pela nudez? Porque Adão e Eva, após comer o fruto, se esconde. A gente vê pregadores dizendo que Adão e Eva eram inocentes. Só que no capítulo 2, no versículo 17, Deus dá uma ordem clara: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem. E o que Adão e Eva fazem no capítulo 3? Então por que eles se esconderam? A gente não se esconde porque a gente pecou. A gente se esconde porque sabe que é pecado. Toda vez que pecamos diante de Deus, pastor, a gente não se esconde por conta do pecado, porque se a gente tivesse vergonha do pecado, a gente não pecava. A gente se esconde porque sabe que Deus não se agrada daquilo. Aleluia! Então a gente vai e se esconde de quem? De Deus. Verdade. Elevar a soul e decalabarás. Aleluia. Estou sentindo a graça dele aqui. Aleluia. A gente acha que vai se esconder de um Deus que vê todas as coisas, que não tem nada encoberto aos seus olhos. Ele está vendo tudo. Antes de você pecar, Ele sabia que você pecaria. Antes de eu tomar a decisão de me render ao Evangelho, Ele sabia o dia, a hora, o minuto e onde eu me renderia ao Evangelho. Ele não é pego de surpresa, então Ele sabia de todas as coisas. Mas como Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele vai deixar a gente decidir se vai pelos caminhos da nossa vontade ou pelos caminhos que Ele trilhou para nós. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Só que aí esse Deus que percebe que o homem pecou, ele vai falar: como que você sabe que está nu? Explica isso para mim, Adão. Só que a gente, como homem, vai achar alguém para culpar. Adão culpa Eva e a Deus, porque ele diz: é a mulher que tu me deste, deu para mim comer e eu comi. Eva vai culpar a serpente falou: sobrou para mim, quem eu vou culpar? Tem ninguém mais no jardim, é só nós três. A não ser que eu culpe outro animal, mas nenhum outro animal está aqui falando, conversando com ninguém, então caiu para mim. É porque a gente costuma, quando a gente sai da presença, falar: foi culpa de tal irmão, foi culpa do meu pastor, foi culpa daquela pessoa, foi por isso que eu saí da presença. E Deus falando: você saiu porque você quis, porque você viu que o mundo era agradável aos seus olhos. Porque eu, quando saí da presença, eu culpava 1001 pessoas. Só que eu saí da presença porque eu estava querendo fazer aquilo que o mundo me influenciava, que o mundo me oferecia. Mas como eu não queria ter a vergonha de falar, eu saí para beber, eu saí para fumar, eu saí por conta do meu pastor, eu saí por conta do meu irmão. Só que Jesus, ele está nos trazendo essa mensagem para dizer: pare de culpar pessoas que não têm culpa. Você está achando que culpando alguém, Deus vai perdoar o seu pecado? Adão tacou para Eva para a serpente, os três tiveram consequência. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui nesta noite. Adão tracou para Eva para a serpente, e os três tiveram consequência do pecado. Um por enganar, outro por aceitar e outro por comer depois de a outra errar. Errou em cima do erro de Eva? Foi. Errei porque Eva errou, então você vai pagar pelo que você fez. Eva pelo que fez, a serpente pelo que fez. E os três saem do paraíso. Verdade. Cada um vai ter uma consequência, mas todos pecaram. Aleluia. Mas por que você está falando isso, Kaique? Porque a gente tem que parar de se esconder de Deus quando peca.
Porque o pecado nos afasta de Deus. Quando Adão e Eva pecam, 3 coisas são tiradas deles: Aleluia. santidade, intimidade e identidade. Oh, glória. Eles deixaram de ser santos quando pecaram. Eles perderam a intimidade porque eles não poderiam mais ver Deus descendo no jardim conversando com eles. Aleluia. Glória. E eles perderam a identidade porque eles eram filho do Criador. Mas quando eles saem do jardim, eles saem como servos. Eles foram destituídos da graça e da glória. Eles deixaram de ver Deus descer do céu e falar com eles pessoalmente. E sabe por quê? Tudo isso porque o fruto parecia agradável aos olhos. Deus. O que está sendo agradável aos seus olhos que eu disse? Não faz, não come, não toque, não beba, não vá. Cuidado com o que parece ser agradável. Satanás nunca vai vir com um chifrinho e com um tridente na mão. Satanás vai vir como um amigo dizendo: bebe, fuma, não é pecado. Mostra onde está na Bíblia. A Bíblia fala que não é pecado beber, pecado é se embriagar. Vamos lá. É desse jeito. Então Satanás, ele nunca vem como Satanás. Ele sempre vem como um anjo de luz, oferecendo algo que a gente deseja, que a gente almeja. Então a gente cai naquilo que a gente quer e não no que Satanás ofereceu. A gente cai naquilo que a gente quer e não no que Satanás ofereceu. Porque se Satanás oferecer algo que não é agradável aos nossos olhos, a gente não vai comer. Mas quando ele oferecer algo que a gente quer há muito tempo, a gente abraça. Se Deus não me entregou, Satanás sim, eu vou comer o que ele deu. Mas por que essa palavra, Kaique, que é pesada? Eu vou explicar o porquê dessa palavra. Glória a Deus. Quando Adão e Eva eles ficam nus, que eles são destituídos da graça, eles se escondem de Deus. Quem tem filho vai entender isso que eu vou dizer. Sabe uma criança, quando o pai fala, não faz isso, ele faz, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Qual é a primeira coisa que o filho faz quando o pai fala para não fazer e ele toma atitude? Ele vai se esconder. Depois que ele faz, ele fala: meu pai falou que não vou fazer, então ele vai brigar? Vou me esconder. Verdade, Jesus. Esse é o nosso erro. Aleluia. Deus é tudo. Glória a Deus. Ele está observando. Eu vi o Eliseu falando de uma mensagem que ele ouviu. O pregador falou que 2 jovens chegaram diante do pastor e disseram: pastor, fornicamos. O pastor olhou para ele e disse: faz na minha frente. Eles disseram: como é que é, pastor? Você está doido? O pastor repetiu: não, faz na minha frente. Eles disseram: não, pastor, você está doido? O pastor falou: então por que vocês fizeram na frente de Deus? Vocês têm medo de mim, mas não têm medo de Deus que observa todas as coisas. Porque hoje a gente está numa geração que teme mais a pastores visível do que a Deus que vê tudo, achando que é o pastor que naquele grande dia vai olhar para você e dizer: vai entrar, não vai, vai entrar, não vai. Eu tenho uma notícia nessa noite: naquele grande dia, quem vai estar diante de você é Jesus. E Ele sabe de todas as coisas. Ele está vendo todas as coisas. Como é que é, Kaique? É Jesus, aquele mesmo que morreu por você na cruz do Calvário. Ele vai estar lá para dizer: entra ou não entra, é filho ou não é filho, obedeceu ou não obedeceu. A gente foge de Deus pelo medo da consequência do pecado, e a gente se afasta dele, falando: não, se eu for até ele vai me matar, porque eu pequei. Ele não vai me aceitar mais, porque eu errei. Ele vai me julgar, ele vai me oprimir, ele vai brigar comigo, porque eu sei que o que eu fiz é errado. Deus, aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Só que aí vai descer um homem chamado Jesus de Nazaré. Se auto-intitulava Filho de Deus. Ele vai dizer no livro de Mateus, no seu capítulo 18, no seu versículo 11, essas lindas palavras: porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Aleluia, glória a Deus. Porque o Filho do Homem Bendito é o veio Senhor. salvar o que havia se perdido. Sabe o que é Jesus dizendo aqui nessa noite? Está perdido, mas é meu filho. Errou, mas ainda é filho. Foi destituído da graça, mas ainda é filho. Porque a estratégia de
Satanás não é fazer a gente pecar, porque o pecado nos afasta de Deus. Nada nos afasta de Deus. É fazer a gente pecar porque a gente vai se afastar dele, porque sabe que ele é santo. Glória a Deus. Então o Satanás quer nos destituir da graça e da glória de Deus. Assim como aconteceu com ele lá no céu, ele quer fazer com a gente aqui na terra. Só que Jesus continua dizendo: porque o Filho do Homem veio para salvar o que tinha se perdido. Ou seja, Jesus deixando claro: não adianta Satanás, não adianta pecado, não adianta morte, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem principados, nem potestades, nem Satanás, nem os nossos próprios pecados podem nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Então, por que esta luta e esta guerra entre a carne e o espírito, e a gente sempre rende aquilo que Deus diz não? Porque somos filhos ingratos. Porque olhamos para uma cruz do Calvário e vemos um Jesus crucificado. Por quê? Pelo meu e pelo seu pecado. E todas as vezes que temos a decisão de escolher entre o pecado e escolher aquilo que Jesus nos entregou, escolhemos o pecado. Porque a gente vive nesse ciclo infinito de peca, pede perdão, peca, pede perdão, Deus perdoa, peca de novo. E quando a gente vê um pastor cobrando, qual que é o nosso argumento? Sou pecador de natureza. Eu peco. É a minha natureza. Sendo que Jesus veio para libertar a gente dessa escravidão do pecado. Um pecado entrou por um homem, Adão, e o pecado morreu por outro homem, Jesus. Aleluia. Ou seja, hoje você não tem mais a desculpa de ser pecador. Nós não temos mais a desculpa de ser pecador. Por quê? Porque desceu um homem na terra e venceu o pecado. Ele não cometeu nenhum delito sequer. Ou seja, você tem o livre-arbítrio e a necessidade de escolher: ou peca ou não peca, ou erra ou não erra, ou cobiça ou não cobiça, ou deseja ou não deseja. A escolha é nossa, pastor. É porque a gente quer ter o livre-arbítrio de escolher o que vai receber de Deus. A gente quer ter o livre-arbítrio de escolher o que vamos pedir para Deus. Mas a gente não quer ter o livre-arbítrio de escolher o que não vamos fazer contra Deus. Porque a gente faz tudo aquilo que é contra Deus. Somos avarentos, mentirosos. Desejamos aquilo que não é nosso, cobiçosos. Só que a gente tem que ter aquilo que o Espírito Santo nos trouxe, os frutos. E a gente deixa os frutos de lado para fazer a nossa própria vontade. Pode ser que seja uma palavra dura de ouvir que não produz glória, mas é o que Deus mandou falar. Eu vou pregar nesta noite. Deus está voltando e Ele quer uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê, pastor? Porque naquele grande dia Ele mandou convidar todos para bodas, mas ai daquele que não estiver com vestes nupciais, porque Ele vai tirar da festa. Aleluia! Como estão suas vestes nessa noite? Como estão nossas vestes nessa noite? Ele orebadarasou e decalamadorava. Ele não orevassou e decalabarás. Continua falando para o teu povo, Senhor. Ele decalabarás. O pecado nos afasta da graça de Deus. O pecado nos afasta da intimidade com o Pai. O pecado nos tira de próximo ao paraíso de Deus. Adão peca no paraíso. Jesus vence Satanás no deserto. Então o pecado não é sobre lugar, é sobre escolha. Eu vou repetir isso nesta noite. Adão peca no paraíso. Jesus vence no deserto. Então o pecado não é sobre lugar, é sobre escolha. Se você fala que peca porque estava na roda dos amigos, então é você que desejava, não é o lugar. Se você peca porque está longe do seu pastor, você peca porque quer, não é o lugar. Verdade. Glória a Deus. Veio o pecado
para nos afastar da graça de Deus. Jesus sabia, Deus sabia. E eu imagino, conjecturando, uma reunião no céu. Jesus, os homens pecaram. Eu vi, Pai. A gente não tem mais comunhão com eles. A intimidade foi encerrada, eles saíram do paraíso. E pelo que eu vejo, as coisas só tendem a piorar. O que vamos fazer? Eu vou descer, Pai. E eu vou mudar essa situação. Jesus tomou a decisão de descer e morrer por nós. Porque Jesus preferiu tomar uma cruz do que viver longe da gente. Verdade, Jesus. Aleluia. Jesus preferiu a morte do que viver longe da criação. Glória a Deus. Quando os filhos erram, você manda ele para fora de casa, você deserdá ele ou você corrige e traz para perto. Então Deus corrige a gente e traz para perto de novo, dizendo: é pecador, mas é meu filho. Está cheio de iniquidade, mas é meu filho. É escarnecedor, mas é meu filho. Porque a palavra vai nos dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 20: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque foi Ele que morreu por mim e por você nesta noite. Aleluia! Para que você tivesse a oportunidade de sermos restituídos na graça. Porque tudo agora depende de nós. Como é que é, Kaique? Tudo depende de mim e de você. Por quê? Porque a parte de Jesus está feita. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo de Satanás. Você não é mais escravo dos seus desejos. Agora é você tomar a decisão: ou eu sirvo a Cristo, ou eu sirvo o mundo, ou eu faço as vontades da carne, ou as vontades do Espírito. O Senhor coloca em meu coração para dizer para a igreja: minha noiva amada, estou voltando. Há uma graça de Deus nesse lugar. Há uma presença de Deus nesse ambiente. Mas, Kaique, eu pequei tanto. Mas, pastor, nós pecamos tanto. Então, por que Ele ainda se mantém ao nosso favor? Por que Ele ainda faz tudo que Ele faz por nós? É porque lá em Lucas 17 vai falar sobre, Lucas 11, vai falar sobre a parábola do filho pródigo. E ele está nesse instante, neste momento, da mesma maneira. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Aí a gente chega a Deus por ter pecado com vergonha. Então a gente fala: eu tenho que preparar algo para dizer para Ele. O filho pródigo chega e diz: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Está vendo? Perdeu a identidade. Longe do pai, ele perdeu a identidade. Mas aí o pai vai lembrar de quem ele é. Você pecou, mas você ainda é filho. Você errou, mas você ainda é filho. Satanás te convenceu, mas você ainda é filho. Ei, Deus manda eu dizer nessa noite: volte para a minha presença. Volte para o primeiro amor. Porque eu ainda tenho uma aliança contigo. Eu ainda tenho vestes novas para te dar. E tenho sandálias para colocar no seu pé. Sabe por quê? Porque Ele faz festa no céu quando o pecador se arrepende dos seus caminhos. Ele mandou na bandeira só e decalavarás. Foi Ele, o Nazareno, que tomou a cruz do Calvário e disse: Pai, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Quando Ele falou: Telestai, dívida paga, Ele pagou tudo que estava sobre nós. Sabe aquele pecado de Adão no paraíso? Está pago. Sabe o teu pecado da semana passada? Está pago. E o que você quer dizer, Kaique? Que eu posso pecar? Não. Que por Ele ter pago os seus pecados, você tem a obrigação de não pecar. E por que, Kaique? Porque Ele já pagou na cruz do Calvário. Você não vai querer entrar em débito com Ele de novo. Aleluia. Ele está aqui. E Ele veio para mostrar que Ele é perdão, que Ele é amor. O pecado veio para nos afastar de Deus.
Jesus veio para nos aproximar dele novamente. Agora depende de nós, pastor. Depende da gente, igreja. Quem você quer nessa noite? Glória a Deus. Quem nós queremos nessa noite? Porque vir na igreja não é ser cristão. Vir na igreja não é escolher Deus. Porque Pedro andou 3 anos com Jesus. Na primeira oportunidade que teve, ele cortou a orelha de um homem. Sendo que ele ouviu em Mateus 5: se o teu inimigo te fizer andar 2 milhas, andar 1 milha, ande 2 com ele. Se teu inimigo te bater de um lado da face, ter o outro. Então nunca foi sobre tempo, sempre foi sobre renúncia. Nunca foi sobre tempo, sempre foi sobre renúncia. O que você tem renunciado para estar na presença de Deus? O que nós temos renunciado para estar na presença de Deus? Porque a gente quer ser cristão, mas a gente também quer tomar uma cervejinha. Eu quero ser cristão, mas eu também quero ver um filme que tem pornografia. Eu quero ser cristão, mas eu quero fazer tudo aquilo que Deus não permite. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: estou observando tudo. Tudo. Nada está passando desatento aos olhos de Deus. Se põe de pé essa noite.